intenso intelectual, cultural, artístico. Então são momentos de renovação muito intensa. O povo hebreu vive essa renovação no reinado de Davi, depois na sucessão do seu filho, que é o rei Salomão. Mas há sempre o tempo das vacas magras, né, como dizem. Lembrando aí o Egito, que essa expressão vem lá do José do Egito, as vacas magras. Então, quando surge essa dificuldade, o povo comete um grande erro que nós podemos cometer no processo evolutivo, que é o erro da divisão. Quando nós criamos fissuras num grupo ou num sistema, e com a fissura, com a divisão, as partes, evidentemente, se enfraquecem. Então há uma grande fissura interna no povo hebreu. 10 estados, digamos assim, do norte se separam, 10 tribos, né? E concentram o poder na capital Samaria. E 2 estados, 2 tribos do sul se concentram em Jerusalém. Cada qual coroa um rei, e o que era antes um povo unido por uma proposta religiosa, nós não podemos perder isso de vista. Talvez a característica mais notável do povo hebreu seja a concepção de Deus no judaísmo. Deus é visto como um ser imaterial e incorpóreo, o que é algo extraordinário para ser pensado há 3.000 anos antes, quando todas as civilizações cultuavam deuses e deusas corporais, concretos, seres que tinham forma corporal, né? Nós podemos pensar na intelectualidade grega, herdeira de Homero, com seu panteão de deuses concretos. Há alguns especialistas na literatura grega que chegam a dizer que, na verdade, os deuses gregos são super-homens e super-mulheres. São amplificações do ser humano e não propriamente divindades. Eles têm todas as características de um ser humano, mas amplificados. E aí surge esse povo falando de um Deus imaterial, incorpóreo. E alguém vai se perguntar, mas a linguagem do Novo Testamento fala em mão, porque a língua hebraica é muito concreta. Para falar a verdade, o povo hebreu não tinha uma língua, eles pegaram a língua dos assírios. A língua é escrita. Mas essa concepção era um patrimônio, e esse patrimônio se perde por causa de uma fissura. Na hora que eu terminar, tudo isso que eu estou falando vai fazer sentido. Por enquanto não vai fazer sentido nenhum, mas eu prometo. A divisão interna, quando os membros de uma comunidade ou de um sistema brigam, pode parecer pouco no momento da briga, mas no curso do tempo se transforma numa coisa muito grande, porque fragiliza aquele grupo e o coloca à mercê de ataques externos. E foi de fato o que aconteceu. Então, o povo se dividiu, os grandes impérios começaram a surgir, sobretudo o Império Assírio e o Império Babilônico, e vem a figura de Isaías e começa a denunciar um fato. Toda vez que um sistema e um grupo se divide, ele gera injustiça. Ele produz desigualdade e injustiça.
Não desigualdade no sentido de que todos os seres humanos são iguais. Não é essa visão utópica e ingênua. É a desigualdade de quando você retira a dignidade humana. Então, a comunidade que falava de Deus, que falava de espiritualidade, que possuía uma concepção tão avançada de Deus, começa a ter uma vida que não é nada diferente da vida de quem não tem concepção nenhuma. E essa aqui é uma reflexão muito importante, é a segunda. Então, a primeira é: pequenas fissuras internas se transformam em grandes divisões. Esse é um ponto importante. Segundo, a injustiça expulsa a paz. Expulsa a paz. Aquele caldeirão de desigualdades que aquela comunidade passou a gerar, então você tinha o rei e os que estavam próximos do rei, que usufruíam de uma qualidade de vida, e o povo sofrendo. Isso gera uma turbulência e a paz vai embora. Ademais, nós precisamos pensar em algo. Você pode, olha como é que isso é importante, você pode ter sobre um tema até 20 opiniões ou mais. Mas você só caminha em uma direção. Então, nós podemos ter várias concepções, mas você só vive de um modo. Eu posso olhar para cá, olhar para trás, examinar uma situação de vários ângulos, mas na hora de executar, não tem como caminhar em todas as direções. O que isso quer dizer? Que o que nos define no final das contas são os passos, é o rumo tomado, é a caminhada. Então, não basta eu alimentar, e agora eu estou, porque nós estamos num congresso de mestrados espíritas, eu tenho que falar de espiritualidade, tenho que trazer esse tema. Não basta eu alimentar concepções sofisticadíssimas em termos de espiritualidade, se a minha vida cotidiana está numa direção que é a direção de quem não tem espiritualidade nenhuma. Então, fora melhor ter uma concepção de espiritualidade mais limitada e uma vida mais rica, espiritualmente falando. Uma caminhada, uma direção mais rica de espiritualidade. Então o povo tinha uma concepção avançada, um culto avançado para a época e uma vida de qualquer povo da época. Não se diferenciou. Isaías vem e fala sobre isso. Então, no primeiro momento das suas profecias, até o capítulo 39, ele vai denunciar todas as injustiças e depois ele vai falar da mansuetude, da paz e da promessa de um Messias. É aqui que eu queria chegar. Há uma bem-aventurança que antecede a dos pacificadores, que é bem-aventurados os pacíficos, os mansos. E esse tema é extraordinário. O número de licenças psiquiátricas no Brasil aumentou 20%, segundo a Associação de Psiquiatria Brasileira. 20%. Eu sei que na magistratura não há nenhuma licença psiquiátrica, eu sei, mas eu só estou dando esse exemplo aqui para ilustrar. Não é uma realidade nossa, mas eu só estou citando, né, para a gente conhecer. Bom, o fato é que, na reunião da minha turma, que eram 52 juízes, concurso de 2004, 52.
50 só dormem tomando remédio. Somente eu e um outro não tomamos remédio para dormir. Uns 40 dos 52 tomam 2 ansiolíticos. Então a nossa profissão enlouquece. Isso está provado. Ela enlouquece. Mas quem dera fosse somente a nossa profissão. A transição planetária enlouquece. Então, há 30 dias atrás, a minha estagiária se suicidou. E outros que trabalham diretamente comigo chegaram a tirar licença de 1 semana, licença psiquiátrica por ansiedade. Então, antes dos pacificadores, tem os pacíficos. Então, eu queria passar rapidamente por isso, para que a gente possa chegar nos pacificadores. Dentro de nós há, basicamente, 2 elementos que podem se transformar num vulcão ou num mar delicioso. As emoções e a mente, os pensamentos. Se as suas emoções estão profundamente agitadas ou desajustadas, você começa a experimentar, sem conseguir definir, angústia, medo, raiva, repulsa. E aqui é tão curioso porque eu falei assim, eu vou falar sobre isso amanhã, e ontem jantando a doutora Irvênia Prado, que é professora da parte cerebral, né? Neuroanatomia. Então eu estou com informações bem frescas aqui, bem boas. E conversando com ela, ela disse, você precisa ler o livro tal. Eu falei, doutora Irvênia, pelo amor de Deus, manda esses livros todos que eu quero ler, né? Uma célula tem emoções. Uma célula. Você coloca uma célula, põe uma substância que é um alimento ou que é favorável a ela abre e engloba aquela substância. Se for algo ofensivo, ela se afasta. Então nós temos um cérebro, os neurocientistas divergem quanto à extensão e quais partes cerebrais envolvem esse circuito, que é o chamado sistema límbico. Que hoje a proposta é de chamá-lo de sistema das emoções, que é um cérebro primário. É primário. Primário no sentido de que ele não está nem aí com as suas decisões e com a sua jurisprudência. Ele continua fazendo o que ele quer. E você não se dá conta. Então, diante de uma situação, ele derrama adrenalina na sua corrente sanguínea, ele acelera seu batimento cardíaco, ele causa uma cachoeira bioquímica em milésimos de segundo. Isso, 3 dias depois você vai saber o que está acontecendo. É o nosso cérebro mais rápido. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Porque ele só tem 2 missões: sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir. Então as emoções são um processo muito visceral. Visceral.
Os neurocientistas chegam a dizer que 70% das nossas decisões são puramente emocionais. E as outras 30% têm um forte conteúdo emocional. Nós decidimos por emoção. Mas não é emoção nesse sentido leigo, emoção nesse sentido técnico. As emoções afloram. E nós estamos vivendo em uma sociedade, em um tempo, em que as nossas emoções estão, é como se tivesse uma vara cutucando onça. As nossas emoções estão, e a gente está percebendo. Está percebendo? Insônia, não é? Tá baixo? Então, a gente está percebendo insônia, nós estamos percebendo angústia, tristeza, depressão, perda de sentido, perda de prazer. Então, um vulcão emocional. Como se não bastasse, nós temos a mente que produz ideias, centenas de ideias por segundo. E uma sociedade que implementou a multitarefa. O que é multitarefa? Tem gente aqui que está ouvindo, está olhando o Instagram, eu estou vendo, está olhando o Instagram, está respondendo o Zap, está ouvindo a palestra, e já está jogando no GPS o restaurante que pesquisou no Google, melhores restaurantes de Maceió, já está deixando programado no Waze. Então, é um mundo multitarefa. É muito bom a habilidade da multitarefa, mas nós não temos psiquismo para multitarefa 24 horas. Então você junta isso, mais CNJ, meta 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, X, né? X ao quadrado. Você produz uma mente agitada que está na marcha sexta, 10h30 da noite, e você deita 10h40 e quer que ela volte para o ponto morto. Não volta. Não volta. E o sono físico, que é o momento em que o organismo desinflama, porque ele está cheio de inflamação, é o momento que ele tem para tirar a inflamação, para repor certas substâncias, para descansar, para o sistema endócrino repousar e equilibrar, inclusive com o escuro, que ele precisa da escuridão para desativar o sistema endócrino. Tudo isso a pessoa não consegue fazer e o organismo começa a entrar num estresse. Aí você vai falar, nossa, mas fulano, tão novo, teve um infarto fulminante, teve um AVC, teve um surto. Nós estávamos no lanche e presenciamos alguém tendo uma crise, um surto de síndrome do pânico. Vamos chamar o SAMU. Então, isso nos leva a uma reflexão que é muito séria. E está no Sermão do Monte, porque Jesus tem várias falas, no sentido de preservar a nossa segurança emocional, mental, psíquica e espiritual, a nossa paz interior. Nossa paz interior. Um dos livros que a doutora Ivênia me indicou ontem foi de um pesquisador norte-americano, que ele fez uma pesquisa nas freiras carmelitas. As carmelitas são da ordem da Teresa de Ávila, da Santa Teresa de Ávila.
que ensinava no seu livro Castelo Interior e o Caminho do Justo a meditação ou a oração meditativa. Então essas freirinhas conservaram essa tradição de Teresa de Ávila e eles foram lá fazer ressonância, aquela coisa toda, no cérebro das freirinhas, para saber o que acontece. E o sujeito ficou impressionado. A força que a oração meditativa tem. Mas oração meditativa, porque não é oração. Ou então só, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Mulher, amor, onde que está o negócio? Perdoa nossas dívidas. Isso não é oração meditativa. Então, na oração meditativa, eu entro no teu aposento íntimo e ora em segredo a Deus que nos escuta em segredo. Você faz um silêncio interior para que Deus também faça um silêncio. Mas, Maroto, isso não tem sentido. Eu fazer silêncio para Deus fazer silêncio, né? A Madre Teresa de Calcutá, que estudou Teresa de Ávila, danadinha, né? E a repórter perguntou para ela assim: Madre Teresa, o que a senhora fala com Deus quando está rezando? Ela fala: não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala com a senhora? Não fala nada, ele só escuta. Por quê? Porque o objetivo da oração é sentir presença. Quando você está do lado de uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, que você admira, só de estar do lado é bom. Está do lado da pessoa, está do lado dela. Não precisa falar nada. Não é? Por quê? Porque a presença é infinitamente maior que as palavras. Então, nessa oração meditativa, a gente alcança a presença divina. Porque você estudou a questão 27 do Livro dos Espíritos, você sabe que Deus é incorpóreo, mas tem um fluido cósmico. Então, os Jedi estavam certos. Que a força esteja contigo, né? Está aqui uma força, um fluido cósmico nos envolvendo, nos perpassando, e é Deus, Ele está presente. Mas essa não é uma presença vulgar. Essa presença divina, você tem que estar num profundo silêncio para você percebê-la, ou para você usufruí-la. Esse é bem-aventurado dos pacíficos. O pacífico é aquele que olha para a emoção, vem a emoção de angústia, ele olha para ela. Porque as emoções são produzidas pelo cérebro primitivo, elas estão a serviço da nossa estrutura corporal. Então você tem que se sobrepor à sua estrutura biológica. Então você olha aquele sentimento de angústia e fala: está vindo uma angústia. Que angústia é essa? E você observa essa angústia, porque você é maior que a sua angústia. Você é maior que a sua tristeza. Você é maior que a sua frustração. Você é maior do que a sua mágoa. Você é maior do que a memória de ferimento, de ferida que deixaram em você. Então você pacifica. Haroldo, mas o tema, você errou de tema, Haroldo. O tema era bem-aventurados os pacificadores. Mas como é que você vai levar paz se você não tem? Esse é o grande desafio. Ninguém promove a paz se não estiver em paz. Nós sabemos disso. O que muitas vezes a gente não sabe é que para estar em paz não é estar em paz com o outro, não é estar em paz nas relações. Porque estar em paz nas relações nem sempre depende de você. Depende do outro também. Não é? Se o outro resolve me xingar aqui, ter um acesso de ira, eu vou ficar
Não depende só de mim. A primeira paz que eu preciso conservar e manter é a paz das minhas emoções, da minha mente, das ideias também. Você começa a vir aquela multidão de ideias, você fala, para. Porque nós não somos pensamentos nem emoções, nós somos consciência. Consciência. Nós somos a consciência que observa as emoções e as ideias. É tanto que vem uma ideia e você fala, que ideia ruim. Você não é a ideia. Você é a consciência que tem ideias, que tem emoções, que tem sentimentos, que tem vínculos, que entra em relação. É a sua consciência que percebe o outro e que percebe a si mesmo. Eu faço paz íntima, paz comigo. Quando eu faço paz comigo, quando eu estou em paz, eu começo a admirar a paz, a experimentar a paz. Que imagem que eu posso usar aqui? Um mineiro diante do mar. Ou eu servindo um pão de queijo com queijo Minas. Você experimenta a paz. Você não está falando da paz. A paz interna é prazer. É um prazer diferente. A sexualidade é um prazer incrível, mas essa é um prazer, é diferente. É diferente. Porque ele é um prazer, ele é brando. Ele é brando, não é tão intenso quanto um orgasmo, mas ele perpetua. É algo que dura. Então, é muito rico. É uma experiência muito rica, essa experiência da paz. E quando você usufrui, quando você experimenta esse néctar, você quer promover essa paz. Aí surge o pacificador. Então, o pacificador é o que promove a paz. Ele promove a paz que ele já está gozando. Então, ativista tem nada a ver com pacificador. Um sujeito berrando, pedindo para todo mundo ficar em paz, não tem nada a ver com o pacificador. Porque o pacificador, ele está gozando a paz. Ele tá usufruindo da paz. O pacificador é quando eu... Uma vez eu estava engraçado, né? Vou te mostrar o que é um pacificador. Ele está curtindo tanto que ele quer dividir. Eu estava no interior, meu pai mora no sul de Minas, eu saí de Belo Horizonte, fui de carro para Poços de Caldas, aí parei num lugarzinho, e era uma vendinha assim, de pão de queijo, e estava escrito assim, pão de queijo, tão bom, mas tão bom, dá uma dó de vender. Esse era um comerciante. Então, o pacificador, ele falou assim, nossa, a paz é tão bom, dá uma dor de passar. Entendeu? Então, ele passa a paz, mas assim, entende? Porque ele está em paz, ele está usufruindo. Então, não é uma coisa que ele está desesperado, ou que está doendo, que ele tem que promover. Esse é o primeiro ponto. O pacificador, ele irradia a paz. E aqui há uma característica, que é uma característica dos espíritos superiores. Agora, todo mundo acha que espírito superior é assim, é igual ganhar na Mega Sena. Então, eu estou aqui, nossa, ganhei na Mega Sena. Tem gente que acha que é isso. Espírito superior, ele está aqui, virei espírito superior. Nossa, virei espírito superior. As pessoas se aproximavam do Chico 30 metros. Elas entravam no ambiente que o Chico estava. Aí começava a tremer, chorar involuntariamente,
chorar. Mas, gente, alguém aqui já experimentou ficar assim, 10 horas sem ir ao banheiro, sem olhar o WhatsApp, sem olhar o Facebook e o Instagram, sem ligar o Netflix, sem abrir os processos que levou para casa? 8, 10 horas por dia. Ele fez isso por 70 anos. Então, o Chico concentrou, se você pegar, ele ficou na encarnação dele mais de 35 anos concentrado. Você quer que aconteça o quê? É treino. É treino. Então, você vê o maratonista de 42 quilômetros, você fala, agora eu vou correr. Com 150 metros, está o SAMU te pegando. Claro, porque é um condicionamento. Então, o Chico tinha milhares de horas de concentração e transe mediúnica, aquilo já estava expandido a consciência. Ele irradiava perfume, paz e um poder. As pessoas entravam na esfera da paz dele, porque aquele era o clima em que ele vivia. Aquela era a morada dele. Então ele estava em êxtase, estava tomando um cafezinho dele, olhando para as pessoas, vendo os espíritos. Ele estava na paz. As pessoas se emocionavam porque entravam na paz dele. E isso é o pacificador. Então o pacificador é alguém que irradia paz. Não é alguém que artificiosamente cria paz. Isso é político. O pacificador irradia paz. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do pacificador: não há paz onde há injustiça e exclusão. Onde há injustiça e exclusão, não há paz. Ah, mas Haroldo, onde você tirou disso? Não fui eu que tirei. Essa é uma lei inderrogável e não adianta, nem o Supremo consegue declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Porque ela é divina. Então, se na sua família, se nas suas relações, se no seu ambiente de trabalho, se na sua história familiar, se na sua história profissional, se na sua história de mudança profissional, em tudo, se tiver exclusão e injustiça, não tem paz. Não tem paz. Por isso o nosso trabalho. E por isso, você vai ler lá, bonito, né, quando eu estava estudando direito, né? Objetivo da jurisdição. Pacificação social. A gente esquece isso, né? Porque a justiça alicerça a paz. Por isso que Isaías denunciava a injustiça. Ele, que era o profeta que anunciava o Messias, falava da paz. E por isso que João Batista, que é o precursor do Cristo, falava de justiça, arrependimento, voltar atrás, reconciliar, refazer, recompor o destino, antes de promover a paz e a ternura. Porque não adianta você vir com a cobertura fininha de ternura se está tudo errado. Se tem injustiça, se tem discriminação, se tem exclusão. Não adianta. Você está passando Nutella num bolo estragado. Está pondo uma cobertura doce em algo podre. Só que tem uma coisa interessante sobre a justiça. E tem a ver com expectativa.
Você quer ver uma coisa? Você dá educação para o filho, dá tudo, dá amor, dá afeto, dá tudo. E o filho não acha ruim. E a gente não acha ruim. Por quê? Por quê? Porque na cabeça dele, ele olha para o pai e fala assim, não está fazendo mais do que a obrigação dele. Então ele não sente necessidade de reciprocidade. E reciprocidade é alicerce da justiça. Porque reciprocidade é equilíbrio. Então, por que o filho não tem reciprocidade com a gente, com os pais? E a gente não tem com os nossos pais? Porque a gente fala, não fez mais do que a obrigação. E aí você passa a cobrar. Mas acontece o seguinte. Você quer ter paz e ser um pacificador? Então, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Seus pais te deram a vida, então acabou, não precisa dar mais nada. Já te deu a vida? Então você está reclamando de quê? Você já está numa dívida impagável. Impagável. Você recebeu a vida. Percebe? Então, eu, por exemplo, por circunstâncias da vida, que depois eu fui entender, depois que eu entendi mesmo, eu compreendi meus pais. Eu não pude ter meus pais, nem meu pai, nem minha mãe. Hoje eu tenho contato com os dois, intenso. E antes eu só julgava. Meu pai, nunca convivi com meu pai nunca me ajudou em nada, minha mãe, nunca convivi, só morei, né? Até os 10 anos de idade eu morei com 8 famílias diferentes. Até o dia que eu entendi o seguinte. Foi um clique. Eu fui para uma palestra assim, tinha um cartaz grande assim com a minha foto. Falei, nossa, o pessoal exagerou, né? A hora que eu olhei assim, falei, isso sou eu. Falei, se eles não tivessem me dado a vida, nada disso seria possível. Se meus pais não tivessem me dado a vida, eu não estaria aqui agora. Então, você está cobrando o quê? Está cobrando o quê? Mas eu tive um relacionamento, foi bom. Escuta aqui, a pessoa te amou quanto tempo? Amou um mês? Você está cobrando o quê? Que ela te ame 10 anos? Ela te amou um mês? Por que você acha que a pessoa é obrigada a te amar o tempo que você quer que ela te ame? Então, precisa ajustar as expectativas. Porque tem um sujeito que diz assim, felicidade é realidade menos expectativa. Não é? Então hoje eu estava, dizendo, falou assim, vamos chegar um pouquinho antes, a gente almoça na beira da praia e tal, e aí a gente almoça, se vocês quiserem dar um mergulho, beleza, na praia. Né? A hora que eu cheguei, que eu vi aquele mar, falei, Jesus amado. Quem que tingiu esse mar? Acabou, porque como eu pus, eu não fiquei com, né? Se eu ficasse assim, nossa, eu vou, como é que chama essa praia? Francesa? Nossa, Caribe, né? No Caribe. Se eu criasse uma fantasia de expectativa, realidade menos expectativa, eu ia estar diante de um paraíso me sentindo mal. Aqui podia ser melhor. Por que podia ser melhor? Quem falou que tinha que ser melhor? Quem que falou que tinha que ser melhor? Então a questão da justiça é que se as pessoas estão dando o seu máximo, você está cobrando por quê?
O que você está cobrando? Se elas estão dando o máximo delas. Se você está dando o seu máximo, você está se cobrando por quê? Por quê? Você não está dando o seu máximo? Você não fez seu melhor? Você não pôs alma? Você pode falar, puxa, eu não dei meu máximo. Nossa, eu poderia ter feito. Ok, então melhora. Mas você falou, puxa, eu fiz tudo que eu pude. As pessoas não gostaram. Ok, você não fez tudo que você podia. Então ok, está justo. Está justo. E quando está justo, abrem-se as portas para a paz. Abrem as portas para a paz. Então, o primeiro ponto aí da justiça. Estou terminando, já tá? Então, é que a gente entusiasma, né? Olha, eu falei, dá café e pão de queijo para mineiro, acabou. Você vai falando, não para mais. Então, o primeiro ponto é esse: ajuste as suas expectativas. Ajuste suas expectativas. E pare de cobrar das pessoas o que elas não podem dar, ou o que elas não querem dar. Pare de cobrar isso. Receba. Simplesmente receba. Ponto final. Simplesmente receba. E dê o seu melhor. Ponto final. Dê o seu melhor. Agora, outro ponto. Respeita o que é antes de você chegar. Respeita o que já é antes de você chegar. O Estevão sabe o que nós estamos falando aqui. Nós temos hoje um grande problema nos tribunais. Quem chega não respeita quem já estava. Chega excluindo para depois beber a taça da exclusão. Porque quem exclui será excluído. Mas não, de onde você tirou isso, mano? Pô, está no Sermão do Monte. Está no Sermão do Monte. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito dos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que disser ao seu irmão, raca, inferno. Na verdade, ele fala o Sheol, né? O Hades. Você fala, mas raca, o que é raca? Raca é um xingamento. É tipo assim, imbecil, idiota. Aí você fala, gente, mas esse negócio está estranho. Jesus está comparando um homicídio a chamar alguém de idiota. Mas escuta aqui, o gesto é o mesmo. O gesto é o mesmo. Sabe que gesto é esse? O gesto da exclusão. Porque é o seguinte: quem sustenta a criação é Deus. Então, se Deus criou o indivíduo, eu posso até lamentar Deus ter criado essa pessoa. Ninguém está pedindo para você aplaudir. Mas não tente excluí-la. Não tente excluí-la do amor de Deus. Porque você vai gerar sofrimento e angústia para a sua vida. É isso. Bom, o respeito ao que foi antes, ao que existe, ao como é feito, a quem já fez. Respeito. E aí eu posso chegar e fazer diferente, eu posso imprimir minha marca. Fantástico.
Esse é um grande motivo da falta da paz nas instituições, nas empresas, nas famílias e nos relacionamentos. E nos relacionamentos. Que a gente chega na vida da pessoa e você quer o quê? Você quer apagar. É apagar tudo. Tem jeito. Não dá para fazer isso. Isso é justiça. Garanta, preserve a história dos outros para que a sua seja preservada. A partir desse momento em que eu restaurei a justiça, a partir do momento que eu restaurei o equilíbrio, e a partir do momento que eu restaurei o pertencimento, aí eu vou promover paz. Aí eu me torno pacificador. Porque aí eu posso trazer a minha paz. Por isso, gente, alguém tem dúvida aqui de que o maior pacificador da terra é Jesus? Até hoje, o maior pacificador da terra. Olha o que ele diz assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não dou a vocês essa paz como o mundo a dá. A minha paz. Percebem? Porque paz não é um presente. Eu chego aqui e faço assim: ó, Kelps, toma paz para você. Não é assim. Paz não é algo que eu recebo e transfiro. Paz é algo meu que eu dou. Então o pacificador dá da sua paz. A minha paz vos dou. Agora vamos olhar lá. Ele diz assim, olha só, tem coisas de Jesus, né? No momento assim, 3 dias, né? Da morte dele. Está ali no período ali. Né? Ele celebrou a Páscoa antes, quer dizer, 2 dias antes dele desencarnar. Ele vira para os apóstolos e fala assim: eu estou com tanta vontade de fazer uma ceia com vocês. Queria tanto. Olha, porque no fundo ele estava dizendo assim: gente, vocês não vão entender, mas eu estou indo. Mas eu não queria partir sem comer com vocês. Então a gente percebe a extensão do afeto de Jesus, a capacidade que ele tem de fazer vínculos perenes, a capacidade que ele tem de amar. Eu quero comer com vocês. E eu te pergunto, Judas foi convidado? Foi. Judas foi convidado. E participou. Não era apóstolo? Agora, eu não estou dizendo que o pacificador é um bobo, porque Jesus pega na mão de Judas e fala assim: olha, aquele que pegar comigo a comida vai me trair. Eu estou sabendo, eu não sou bobo. Eu sei o que está acontecendo. Mas Judas, fica. Ele chamou de amigo. Amigo. E quando Judas vem trair, ele fala: amigo, a que vieste? Amigo, você está vindo por quê? Todo momento. E tem uma mensagem belíssima de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que assim que Jesus desencarna na cruz, ele vai até Judas, no Vale dos Suicidas. Vai ampará-lo. E o Judas fica um tempo sofrendo. Depois de um tempo, quem que Jesus manda? Aí é outra mensagem, Maria Dolores. A mãe dele
Então Maria vai lá, é linda essa mensagem, porque ela tem um diálogo com Judas, né? E ele fala, você não sabe o que é dor, você não sabe o que eu estou sofrendo aqui, e não sei o que. Ela fala, mas é por isso que eu estou aqui, meu filho. É por isso que eu quero te consolar, Ele fala, mas quem que é você? Ela fala, eu sou a mãe de Jesus. Imagina isso. A mãe de Jesus. Percebe, gente? Porque às vezes, Judas tinha mãe, viu? A gente esquece isso, né? Judas tinha mãe, tinha vínculos. Então, o pacificador, e isso é que eu acho bonito, porque Jesus compreendeu assim, olha, eu tenho 12 apóstolos, um me traiu. Quer dizer, 10% quase de insucesso, né? E a gente quer ter 100% de sucesso. Jesus montou uma equipe de 12, um traiu e a gente quer montar a equipe perfeita. Que expectativa é essa? Então o próprio Cristo compreendia que nós precisamos, o pacificador precisa compreender, nem sempre você vai conseguir manter a relação, às vezes o outro vai romper com você, mas esse é um problema do outro. Às vezes o outro não vai te compreender, mas isso é um problema do outro. Judas, faz a tua parte. Faz a tua parte. Eu sigo a minha. Dá o meu passo. Não, é isso aí. Então Jesus seguiu perdoando, compreendendo, amando, incluindo. Agora, a parte do Judas é dele. Né? E é isso importante do pacificador, porque o pacificador não é alguém que põe o outro nas costas para caminhar por ele. Às vezes a gente confunde com isso. Eu vou fazer paz aqui na família, então eu não vou permitir que tenha nenhum conflito na família. Você está chamando Deus de incompetente? É isso? Porque Deus é o pai da criação. E tem filho dele matando o outro agora. Tem filho de Deus dando tiro nos outros agora. Você está chamando Deus de incompetente? É isso? Então, o pacificador, você não vai garantir a paz total. Esquece isso. O pacificador promove a paz. Ele não garante a paz. Quem garante a paz é Deus. E para garantir a paz, Deus usa o tempo. Porque o que está matando hoje, resgata amanhã. E a paz se faz. A paz vai se fazer, mas não necessariamente agora. Não necessariamente agora. Então esses são os aspectos que eu queria dividir do pacificador, para que a gente não fique talvez num discurso um pouco ingênuo, um discurso de diretório de faculdade, né? Quando a gente fala assim, agora eu vou mudar o mundo em 1 ano e meio, né? Vamos fazer uma chapa aqui, nós vamos transformar tudo, né? Porque afinal de contas Deus é incompetente, não está dando conta de fazer o que ele tem que fazer, e nós vamos formar um grupo aqui para resolver o problema do mundo. Não é isso que é o pacificador. Não é isso que é o pacificador. Garantir a nossa paz, a paz das nossas emoções, a paz dos nossos pensamentos, sobretudo através dessa prática da oração meditativa, da oração reflexiva, em que você dá um stand-by em tudo que você está pensando, em tudo que você está sentindo, e você sente a presença, a presença de Deus. Essa é uma paz indescritível. Tem um poema da Adélia Prado que eu acho fantástico, né? Porque tem certas coisas que só uma mulher para dizer. Não tem jeito, a gente não consegue. Né? Então o poema dela é tão simples, que parece um texto assim, sabe esses textos que você recebe de Instagram? Assim, é um poema dela, ela diz assim,
Meu marido sai para pescar e volta com os peixes. As minhas amigas não saem da cama, mas eu não. Eu faço questão. Não importa a hora, eu me levanto e vou com ele para a cozinha. E preparo os peixes em silêncio. E nesse silêncio, volta, como numa correnteza, aqueles sentimentos dos primeiros dias. É lindo isso, porque o que ela está dizendo? Os dois calados. Imagina, acorda de madrugada, está lá os dois calados, lá, mano, descascando. Não fala. Quem fala? Um está do lado do outro. E o simples fato da presença, faz a diferença. Então eu queria encerrar, porque essa presença de Deus, quando nós estamos falando aqui de espiritualidade e de religiosidade, e aqui é o último item da paz que eu queria dizer, ninguém se torna um pacificador sem Deus. Porque eu não acredito que um carro ande 2.000 quilômetros sem abastecer. Então, se você se propôs a promover paz, só você não vai dar conta. Se você não reabastecer sua alma, e esse reabastecimento só pode ser feito com a conexão com Deus, se você não reabastecer periodicamente, vai faltar gasolina e você vai parar no meio do caminho, por falta de força. Então nós temos que reabastecer. E para reabastecer com Deus, a gente precisa entender a força da presença. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou, como todo homem, muito corajoso, principalmente com dor, questão médica. Na minha primeira cirurgia, levaram lá camisola, vai dar uma peridural, eu já estou achando aquele estranho, suando frio, né? E uma artroscopia no joelho, e naturalmente eu já estava planejando a minha desencarnação. Porque o homem é assim, previdente, né? Ele já pensa já em todas as consequências, né? E estava lá tremendo, e entra uma anestesista, e essa anestesista, ou ela estava obsidiada, ou ela não tinha tido uma discussão, eu não sei o que aconteceu com ela. Eu já estava assim um pouco inseguro, depois que ela conversou comigo, eu falei, é hoje mesmo, estou indo embora. E eu entro e coloco na máquina, e o hospital é frio, gente, sala cirúrgica é um negócio frio, eu não sei o que acontece. Parece que eles gelam a maca antes de colocar você. E eu naquela situação, uma camisola fechada na frente, aberta atrás, já é um constrangimento. E deita aquele negócio frio, e vai entrando no bloco cirúrgico, você vê aquela luz, fala, ai meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Aí chego e tal, aí chegou um outro e falou assim, olha, você está tremendo? Você está com medo? Eu, não, frio! Assim meio que, você está com medo? Não, frio! Né? Não vou entregar assim, né? Saiu, aí chegou uma enfermeirazinha. Você está com frio? Eu estou com frio. Então, vou pegar uma coberta para você. Aí pegou uma coberta, colocou assim, cobriu, pegou na minha mão, a senhorinha, e disse assim, você está com medo. Eu falei, pera, você não faz ideia. Porque assim, carinhosamente assim, a gente entrega, né? Você não faz ideia. Ela falou assim, eu te prometo uma coisa. Eu vou ficar o tempo todo do seu lado.
Eu estou aqui e vou ficar o tempo todo do seu lado. Era Eu falei, encarnada, pronto, encarnada. Encarnada. Eu falei, agora estou pronto para ir. Daí chegaram, me sedaram. Eu acordei, ainda não mexia ainda as pernas. No que eu acordei, eu senti a mão dela, falou assim, eu não falei que ia ficar o tempo todo do seu lado. Presença. Assim é Deus. Assim é Deus. E é essa paz que eu desejo a todos nesse momento mais turbulento da nossa história. Da transição planetária nesse país, pátria do Evangelho. O momento em que as trevas pegam suas garras e parecem colocar as mãos sobre todas as nossas instituições e sobre todos os nossos valores. Não está tudo bem, mas está tudo certo. Não está tudo bem. Está tudo muito mal. Está tudo muito estranho. Está tudo muito estranho, mas está tudo certo. Que a gente possa sentir essa paz e promover a paz. Porque os nossos instrumentos são outros. São outros. É o meu desejo a todos. Agradeço aqui esse convite honroso de estar aqui com os colegas e as colegas. Muito obrigado. Desculpa se me estendi um pouco.